Olá, benditos! Estamos de volta para dar início a mais uma série no nosso canal. E como é bom ter a sua companhia. Hoje nós somos 6.400 benditos seguindo juntos até o Apocalipse. E para que esse número aumente, não esqueça de curtir os nossos vídeos e divulgar o canal Bendito. Assim nós vamos nos animando uns aos outros, ao mesmo tempo que crescemos na graça e no conhecimento da Palavra de Deus. Então, vamos lá para o primeiro capítulo da nossa série 66 Dias Conhecendo Isaías, o Profeta Messiânico. Isaías é o primeiro livro dos profetas chamados profetas maiores, porque seus livros têm mais conteúdo do que os livros dos profetas chamados menores. Mas antes de iniciar a nossa reflexão, eu gostaria de relembrar com você alguns detalhes importantes da história, até mesmo para situar o profeta Isaías no contexto histórico do povo de Israel. Durante os primeiros 400 anos em Canaã, a terra prometida, o povo de Israel foi governado por juízes, que Deus levantava conforme a ocasião exigia. Depois desse período, Saul, Davi e Salomão reinaram sobre o povo. Após a morte de Salomão, houve uma guerra civil em Israel entre Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão, um homem influente da tribo de Efraim. O resultado desse conflito foi que a nação de Israel acabou dividida em dois reinos: Israel ao norte, com 10 tribos governadas por Jeroboão, e Judá ao sul, com 2 tribos governadas por Roboão. Até o tempo de Isaías já haviam passado pelo Reino do Norte cerca de 18 reis, todos eles maus e rebeldes contra o Senhor. E pelo Reino do Sul, em Judá, haviam passado cerca de 11 reis, alguns bons, outros maus. E foi nesse contexto, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, que Isaías, filho de Amós, exerceu seu ministério profético. Por mais ou menos 20 anos, ele transmitiu as mensagens de Deus para os dois reinos, no norte e no sul. Mas em 722 a.C., quando o reino do norte foi tomado pelos assírios, Isaías continuou seu ministério profético apenas entre o povo de Judá, no sul. Ele profetizou na mesma época dos profetas Oséias e Miqueias. Isaías é conhecido como profeta messiânico, porque seu livro está repleto de profecias sobre o Messias, cerca de 700 anos antes de ele nascer em Belém. O livro de Isaías também é conhecido como o Quinto Evangelho. A Bíblia registra pelo menos 7 homens com o nome de Isaías, mas apenas um é Isaías, filho de Amós. E é importante ressaltar que Amós, o pai de Isaías, não é o profeta Amós, autor do livro bíblico. O que sabemos sobre Isaías é que ele era casado, pai de pelo menos 2 filhos e morava em Jerusalém. Ele foi um grande homem de Deus com um longo ministério que abrangeu os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, todos reis de Judá. Este capítulo descreve uma cena em um tribunal. Deus convocou o tribunal e declarou as acusações, apresentou seu caso e declarou a nação culpada. Os líderes e o povo de Judá eram como filhos rebeldes e ingratos. Para Deus, eles eram mais estúpidos do que os animais, pois não reconheciam nem obedeciam o seu Senhor. Mas, apesar de tudo, Deus não desejava o mal para o seu povo rebelde. Ele os via como uma vítima infeliz, doente da cabeça aos pés, com feridas infeccionadas, prestes a morrer, mas ninguém tomava providência alguma para ajudar. A terra de Judá era como um campo de batalha devastado. Eles não permitiam que Deus administrasse sua terra de acordo com as suas leis, de modo que Deus os entregou aos seus inimigos estrangeiros para os disciplinar. Eles estavam moral e espiritualmente doentes e o julgamento era inevitável. Deus estava tentando chamar a atenção deles, usando como exemplo as 2 cidades sinônimas de pecado e julgamento, Sodoma e Gomorra.
E o mais curioso é que, mesmo no meio de toda a rebelião e idolatria, o povo continuava fazendo seus rituais e suas cerimônias religiosas hipócritas para Deus. Nos versículos 11 a 15, nós lemos algumas expressões usadas pelo próprio Senhor ao referir-se aos rituais hipócritas oferecidos a ele. Ele diz: estou farto, não me agrado, não posso suportar, para mim é abominação, a minha alma as odeia, eu não os ouvirei. Eles pensaram que poderiam aplacar a ira de Deus com suas cerimônias religiosas, o que seria para nós hoje ir à igreja e ofertar algum dinheiro. Mas se o coração não está mudado, humilhado e rendido ao Senhor, nossos rituais não fazem diferença nenhuma para Ele. Mesmo diante desse quadro desolador, Deus queria mostrar sua misericórdia. Deus lhes disse que o que mais importava para ele era a forma com que eles tratavam uns aos outros, especialmente os mais carentes, como os órfãos e as viúvas. Muitos séculos depois, o apóstolo João repetiu o mesmo sentido dessa mensagem de Isaías. Deus tinha motivos de sobra para castigar a nação pelos pecados que havia cometido, mas em sua graça e misericórdia, ele lhes ofereceu perdão. É interessante como Deus quer mostrar para nós que a sua direção é sempre razoável. Qualquer homem ou mulher sensato estará inclinado a submeter-se à direção de Deus. O Senhor ofereceu ao povo de Judá uma completa purificação do pecado. A condição deles poderia ser transformada de profundamente manchada para completamente limpa, se eles se humilhassem e se arrependessem dos seus pecados. Caso contrário, seriam devorados pela espada do inimigo. Jerusalém, a cidade que no passado havia sido conhecida por sua fidelidade ao Senhor, agora havia se tornado uma prostituta, espiritualmente falando, pois seus habitantes haviam abandonado o Senhor e estavam entregues à adoração a outros deuses. Jerusalém estava cheia de assassinos, de corrupção política, ladrões, fraude, subornos e favoritismo contra os fracos. Essa acusação do Senhor contra Jerusalém mostra, por contraste, o que Deus espera dos líderes políticos e civis: que eles mantenham a paz, sejam íntegros e defendam os fracos e os pobres. Deus então se dirigiu à nação de Judá, apresentando-se com títulos que mostravam o seu poder e a sua majestade. O Senhor dos Exércitos, referindo-se aos exércitos do céu, e o poderoso de Israel, aquele a quem ninguém pode se opor. Os títulos em si são um chamado ao povo para um despertamento. Deus prometeu refinar Judá, removendo suas impurezas. Seu objetivo era restaurar Jerusalém a ponto de que ela novamente fosse chamada de cidade da justiça e cidade fiel. Porém, os transgressores e pecadores seriam destruídos. Seus deuses, aos quais eles prestavam os seus cultos idólatras, lá debaixo dos carvalhos e nos jardins que eles chamavam de sagrados, não poderiam os livrar. E mesmo continuando com seu ritual e suas cerimônias religiosas, eles estariam espiritualmente secos e prontos para sentir o fogo do julgamento de Deus. Este capítulo nos ensina que a promessa de purificação e restauração nos dá a esperança de que, não importa o quão longe nós possamos estar de Deus, a porta para a reconciliação com Ele estará sempre aberta para aqueles que escolherem a retidão e a justiça. E no capítulo de amanhã, o profeta Isaías nos conta a sua visão gloriosa dos últimos dias, ao mesmo tempo que nos chama para uma vida justa e reta. Não perca o próximo capítulo desta série amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.